Olá, bem-vinda a mais um podcast Cure a Menina, Desperte a Mulher, um projeto que nasceu para ativar mulheres cristãs e curar as feridas da infância e, obviamente, melhorar as suas relações com seus pais. Então, hoje é um projeto que vem abençoando muitas e muitas mulheres e nós estamos aqui com mais uma convidada, mais do que especial, no 9º episódio. Uau, chegamos ao 9º. Até que Deus nos sustentou e nos abençoou. E a Roberta vai apresentar essa convidada muito, muito especial. Gente, para mim é uma alegria, uma honra profunda estar aqui hoje com essa mulher. E olha, o que define essa mulher para mim? Ela é uma mulher que levanta mulheres. Uhul. Não tem quem fique parado perto dela. Uma mulher que ativa mulheres, que ajuda muitas mulheres a cumprirem seu propósito. Não é verdade? Keila Prates. Mentora. Coisa linda. Keila Prates é uma mentora de mulheres que tem um projeto maravilhoso, né, de mentorias individuais e em grupo, né? Sim. De empresárias que estão desenvolvendo seus negócios, né, Keila? Sim. E estão, sobretudo, desenvolvendo suas próprias vidas, né? Através dos negócios e vice-versa, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Verônica. Obrigada, Roberta, pelo convite. É uma honra, um orgulho para mim estar aqui. Você, Roberta, faz parte da minha descoberta, do meu desenvolvimento. Eu honro muito a sua vida e agradeço a Deus por a gente poder fazer tantas coisas juntas, né? Nós nos conhecemos em um grupo de oração, depois me tornei sua paciente, depois fizemos vários trabalhos juntas aí com relação a palestras que você já foi em alguns dos meus eventos, e é uma honra para mim. As mesas que a gente senta falam muito sobre o caminho que a gente constrói, né? O caminho que a gente caminha. E eu sou um pouquinho de tudo isso aí que você falou. Eu amo ser apresentada por outras pessoas, porque às vezes a gente nem se enxerga como as pessoas nos veem. E ontem eu estava falando com uma amiga minha sobre isso, que às vezes é importante a gente pedir a Deus para Ele permitir que a gente se enxergue como as pessoas que nos amam nos enxergam. É verdade, querida. Muito obrigada. Eu te vejo gigante. Uhul! Uma mulher maravilhosa e relevante nesta geração, que está realmente se desenvolvendo constantemente e podendo contribuir com quem está no seu entorno, né? E aí, Keila, como a gente sabe que a sua história é muito rica, né? Eu pessoalmente conheço a sua história e eu acredito muito na força do testemunho. A gente queria começar o dia de hoje conhecendo um pouco mais, né, para que a nossa audiência conheça um pouco mais sua história familiar, sua infância, e como é que você conecta essa história à mulher que você está se tornando hoje. Fala para nós um pouquinho disso. Uau! Bom, é interessante isso, e até pelo tema, né, de vocês. Geralmente nós nunca somos convidadas a contar a nossa história da infância, né? Sempre sobre o que a gente se tornou, sempre sobre o que você já faz hoje. E é muito bom ver vocês indo buscar isso nas mulheres, porque foi através dessa busca que eu continuo também buscando e fortalecendo a mulher que eu quero me tornar. Não tem como a gente ignorar a nossa história da infância, quem nós fomos. E eu sou a Keilinha, né? Eu sou a terceira filha de um casal muito humilde, venho de uma cidade. Eu gosto de contar essa história, né? Porque às vezes as pessoas veem o que você vive hoje e não consideram o que você já passou. Eu venho de um vilarejo de 600 habitantes. Uau! Isso é muito lindo. Isso no censo que foi feito em 2013. Pararam de fazer censo lá, né? Porque não faz mais sentido. Fala, é tão pequeno que não tem nem sinal de celular lá ainda. Quando a pessoa chega na ponta da rua, a vila inteira já sabe. E eu sou desse lugar, eu nasci quando a minha família ainda morava lá. Pouco tempo depois a minha mãe sempre muito nesse desejo de Mas a minha mãe, hoje eu consigo entender o quanto eu sou parecida com ela. Eu honro isso da minha mãe, que a minha mãe sempre quis sair de lá. Olha. Então, desde quando a gente nasceu, ela tentava, ia para a cidade vizinhas, voltava, ia para outra, voltava. E de lá a gente se mudou para São Paulo. Eu morei em São Paulo por um pouco tempo. E em São Paulo eu experimentei muita dificuldade na minha primeira infância. A distância da mãe, toda a logística, toda
toda a dinâmica familiar muda muito quando você sai de uma cidade, um vilarejo, Sim. onde a sua mãe não trabalhava, o seu pai trazia o sustento para casa, e aí você vai para uma cidade grande onde a sua mãe sai de manhã e te deixa com a sua irmã mais velha e com o irmão mais novo, e vão se virar porque eu preciso trabalhar para sustentar vocês. Uau. Então eu tenho essa lembrança, né, desse período de São Paulo, que eu acho que ali foi forjada boa parte da minha infância. Quantos anos você tinha quando você muda para São Paulo? Eu tinha 4 anos quando eu me mudei para São anos. Paulo, em 89, e voltei de São Paulo em 92. Então, fiquei pouquíssimo tempo lá. A vida foi muito dura para minha mãe lá em São Paulo. Então, hoje eu consigo lembrar de muitas coisas que antes eu não me lembrava. Então, esse é um dos pontos positivos de você buscar encontrar essa sua criança interior, porque ela traz fragmentos muito importantes para você entender, inclusive o que te trava, os seus medos, né, aquelas crenças. Então essa Keilinha que eu me reencontrei com ela, do olhar serelepe, alegre, com vontade, esperta, eu encontrei nessa minha visita, reencontrei nessa minha visita à minha infância. E aí depois a minha família voltou, nós não voltamos mais para essa cidade pequena, para essa vila, fomos para uma cidade na Bahia, os meus pais moram lá até hoje, e lá eu fiquei por mais 24 anos. Então voltei de lá, saí de lá com 29 anos, acho que foi isso. Enfim, saí de lá aos 29 anos e fui ganhar o mundo. Glória a Deus. Sem perder a alma. Muito bem, podemos Uma ver. trajetória e tanto, né? Saí de lá sozinha, com um filho, mas acho que a gente pode ir transcorrendo por essa história aí depois, tem bastante coisa para contar. Mas se você falar assim, Keila, o que marca a sua trajetória, o que você traz daquela Keilinha de lá, que você contou um pouco dela agora? É a coragem. É a coragem. Uau. Muito corajosa, sim. Qual é a sua maior virtude, Keila? É a coragem. Por que eu chamo de coragem? Por que eu chamo de virtude? Porque a virtude é um hábito que se repete muitas vezes. É verdade. Então, eu fui repetindo pequenos hábitos de coragem e o que me transformou numa mulher muito corajosa. Uau, eu valido isso, é verdade. Eu sou muito corajosa. Parabéns. É verdade. Me dá medo de tanta coragem que eu tenho. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. E você lembra, Keila, das primeiras mensagens que você recebeu sobre valor, capacidade, sucesso? Não foram muitas. Não foram muitas, assim. Para essa coragem, né? Eu venho de uma família que usava muito o medo para educar e para proteger. Uma definição muito clara da minha família, assim, como que era a sua família, Keila? Minha família era uma família que protegia e cuidava. Então, assim, eu lembro de ser protegida no sentido de não pode sair à noite, não pode falar com estranho, não pode ir para lugar longe, então tinha essa proteção. Mas isso era através do medo. Porque eles não tinham tempo para estar fisicamente me protegendo. Então, eu deixei de fazer muitas coisas pelo medo. E a questão do cuidado. A minha mãe sempre foi uma mulher muito cuidadosa. Eu me lembro da minha gaveta, sempre das roupas passadinhas, com cheirinho de naftalina. Naquela época usava naftalina, sabe? Mas assim, ela cuidava, a comida era muito bem feita e muitas vezes faltava algumas coisas, né? Mas a minha mãe nunca foi uma mãe desleixada com a gente. Então, se só tinha ovo para comer, ela fazia uma moqueca de ovo. Ela fazia uma omelete. Ela não era, se ela fosse fritar um ovo, ela cortava a cebolinha fritinha assim, por isso que eu detesto cebola até hoje, gente, porque eu era obrigada a comer as coisas com cebola, tinha que comer. Só tem uma coisa que eu não como, é cebola. Olha que coisa, né? Ficou aí. O restante tudo eu como, porque a gente sentia falta disso, né? Então, eu não recebi esses comandos de coragem. Não nessa primeira infância. Eu recebi comandos de independência.
né? Tem que fazer, você já é grande, eu não tenho tempo. Então eu recebi comando de independência, não de coragem. Sim. Mas, de alguma maneira, ela foi corajosa de sair de um vilarejo e ir para São Paulo, né? Talvez, não foi, o plano dela não foi, não teve êxito como ela esperaria. Ela precisou voltar. Mas, e talvez isso tenha registrado nela muito medo de tentar novamente. Mas você não parou por aqui, né? Não. Porque muitas vezes a gente também romantiza a coragem, como se fosse um drive instalado desde o nosso nascimento e que estiver sempre ali à disposição para a gente usar quando a gente precisa. Não é isso, né? A coragem, na verdade, é você agir apesar do medo. Exatamente. Então, o medo vai estar aqui. Né? Você tinha medo, você tem medo, nós temos medo, mas você vai administrando esse medo e você vai dando passos corajosos para poder seguir na direção que você designou, né? Ela talvez tenha parado diante do fracasso. Sim. Você ousou continuar, apesar do medo e dos erros. Olhando, assim, em questões de quilometragem, eu rodei muito mais que ela, né? Mas ela tirou a gente daquele lugar. Exato. Porque eu honro muito a família, as pessoas que ficaram lá, mas eu não quero estar lá. Eu não sei como teria sido a minha vida se a minha mãe não tivesse dado esse passo de coragem. Quando a minha mãe levou a gente para São Paulo, eu experimentei o que é grande, mesmo sem ter muito sentido. Então ali a minha mãe me autorizou, sem ela saber, sem eu saber. Ali ela me deu, ela plantou uma sementinha de coragem. Totalmente. E eu me lembro, assim, mesmo eu pequenininha, eu me lembro dentro de ônibus, comendo, ela levava as coisas pra gente comer no ônibus, né, porque era muito longe, São Paulo, Minas Gerais, que nós somos de Minas. Então ela levava pra gente comer na estrada, não tinha dinheiro para parar em restaurante, comer, mas aquilo ali me deu, eu tenho ótimas lembranças de como eu achava bonito a minha mãe sair para trabalhar. Eu achava bonito, mesmo ela sendo faxineira. A minha mãe era faxineira lá em São Paulo. Então eu achava bonito ela sair, porque a minha mãe sempre foi muito cuidadosa assim com ela também. Então ela ia toda arrumadinha, cabelinho, sabe? Então eu achava bonito ela sair. Mas eu lembro de mim na porta vendo ela indo. E eu não tive, e eu era o quê? 4 anos, 5 anos? Eu não tive o cuidado. Eu não lembro da minha mãe me vestindo uma roupa. Era a minha irmã que me arrumava para ir para a escola. Então poucas vezes eu lembro de algumas coisas. Tem até umas fotinhas assim minhas com a minha mãe pequenininha e eu sinto muita falta. Até hoje eu lembro disso com... É uma ferida que é difícil você fechar, essa ausência, sabe? Mas vamos seguindo. Mas que já está... E você vê, né? Através da ausência dela, ela te trouxe essa coragem. Porque assim, gente, uma mulher sair de um vilarejo sem ir para São Paulo, levar os 3 filhos. Com meu pai, com seu pai. Meu pai tem um papel de protetor nessa história. O meu pai sempre representou proteção pra gente, assim. Meu pai sempre muito cuidadoso com a gente também. Mas provisão sempre foi a minha mãe. E ela já queria dar o melhor. Você vê, ela foi buscar algo melhor, porque ela também não queria ficar no vilarejo. Ela queria algo além, né? Não queria. E aí leva vocês e vocês... Mas é isso, é o que ela deu conta, porque... É o que ela deu conta. Ela queria algo melhor pra vocês. E eu imagino a vergonha que ela deve ter sentido de voltar. Mas eu penso também que foi uma... Quando ela estava em São Paulo, ela começou a mandar dinheiro para um tio meu para construir essa casa que ela vive até hoje. O orgulho da minha mãe é essa casa que ela construiu. Então ela foi lá, comprou o terreno, meu tio ficou construindo para ela. Quando a gente decidiu vir embora, meu pai veio na frente, a gente ficou lá. Quando a gente voltou, a gente ainda ficou um pouco de tempo na casa do meu tio, até a casa ficar habitável. Era uma casa de 4 cômodos só. E aí a gente mudou para essa casa. É o orgulho dela. Você quer dar um presente para minha mãe, você faz alguma coisa pela casa. Sempre foi ela foi o objetivo cumprido. Objetivo, porque ela foi com objetivo, então. Exatamente. Eu vou comprar uma casa, né, um terreno, né? E vou fazer para vocês, vou dar o melhor para vocês, que é o que eu consigo dar. Muito lindo. Então, assim,
é de uma coragem mas tem isso, né? Tá vendo? Tem Agora eu já sei de onde veio a coragem. Ela tem um lado, né, que dói, óbvio, do afeto, né, do vínculo. Sim. Essa faltou, falta, né? Essa falta da presença da mãe, isso ensina muito pra gente, né? O que a gente pode hoje fazer de presença para os nossos filhos, a gente faz, mas ela não tinha recurso emocional. Ela não tinha noção do quanto a falta dela, o que um dia ia fazer falta isso. Claro, porque ela estava acreditando que ela estava fazendo o melhor por vocês. Que foi isso que ela recebeu. Exato. Também, né? Falar de mãe, falar de mãe e falar de filho, né? Revisitador. Agora, você chega no Rio de Janeiro depois com 29 anos? Sim, não com 30. De 29 a 30 eu fui... Eu falo que eu dei um salto quântico, né? Com 29 anos eu saí dessa cidade onde eu morava na Bahia e eu fui fazer um intercâmbio em Madrid. É verdade. E aí assim, como assim você foi fazer um intercâmbio em Madrid? E essa história é muito engraçada. Desde muito pequena eu gostava muito de inglês. Deus já me preparava para aquilo, colocou essa aptidão em mim. Então, eu gostava, eu ouvia muita música em inglês, a minha irmã ia fazer curso de inglês, não terminava, eu ia lá, pegava os livros dela e ficava estudando. E aí, chegou um tempo que eu meio que deixei isso de lado. Mas aos 27 anos, assim, 27 para 28 anos, essa vontade começou a... E aí eu comecei a ouvir sobre intercâmbio. E o que é isso? Né? O que era isso? Eu já com 27 anos, um filho de 8 anos, e aí? O que? Aí eu comecei a estudar inglês e falei, estou nesse trabalho, já estava terminando a faculdade, né? Comecei a faculdade um pouco mais tarde também, e eu falei, vou começar a me preparar, porque quando eu sair desse trabalho, eu quero fazer 30 dias de intercâmbio. Então comecei a estudar para valer inglês. E aí... 27, 28, fiquei estudando e eu descobri um projeto que tem o nome do projeto, deixo até aqui para encorajar outras jovens a fazer, o nome é IAEST, e aqui no Brasil a ONG que representa esse projeto se chama ABIP, que é um projeto que intercambia estudantes. Então, ele manda 5 estudantes da Inglaterra para o Brasil e leva 5 para lá. Então, é meio que uma compensação de vagas. E eu descobri esse intercâmbio, eu tinha me formado já na faculdade, estava fazendo pós-graduação e só podia fazer até os 30 anos. E eu tinha 28 quando eu descobri. A hora é essa. Falei, a hora é essa. E por isso que é importante a gente ter data, ter método para tudo. E eu falei, eu vou estudar inglês. Então comecei a fazer 3 cursos de inglês de vez. Estudava online, comprei livro em inglês, paguei professora, eu paguei o preço. E aí, em paralelo, me inscrevi para esse intercâmbio. Só que assim, como que eu já tinha formado em engenharia, uma menina do interior ia concorrer com uma galera que se formou na UF, se formou na Federal daqui do Rio, então, que era só a galera da Federal que fazia. Não, eu me formei em faculdade particular. E existe, né, no meio da engenharia, eu não sei se em outros meios, mas no meio da engenharia, o estudante que formou em faculdade federal, ele é muito mais reconhecido do que quem estudou em faculdade particular, principalmente na época que eu estudei. Só que eu não liguei para aquilo, sabe? Eu calei aquela voz. E aí entrou a minha coragem. E tem uma coisa que me favorece muito. Eu falo muito pouco dos meus planos. Então, isso é bom. Eu coloquei aquilo que eu ia fazer e eu não fiquei falando para as pessoas. Porque eu não queria que ninguém roubasse aquele sonho, porque aquilo era grande demais. Ir para outro país, com tudo pago, recebendo ainda, como engenheira, como? Se o máximo que alguém tinha conseguido fazer isso na minha família era trabalhar de faxineira lá. O máximo que a minha família, as mulheres da minha família são permitidas, até a geração da minha mãe, é ser faxineira. Uau! Com todo o respeito a todas as faxineiras. Claro que sim. É o máximo. Só que a maioria delas não trabalha, as irmãs da minha mãe não trabalham, são esposas, trabalham, né, na roça, mas assim, o máximo que elas conseguiram foi ser faxineira.
O meu avô tirou a minha mãe da escola aos 9 anos porque tinha ciúme para ela não aprender a fazer cartinha para namorado. Uau. Então minha mãe é semi-analfabeta. Ela é semi-analfabeta, não escreve direito. E isso me faz ter mais orgulho dela ainda. A minha avó era analfabeta. E aí eu me inscrevi nisso. Eu calei as vozes. Calei todas as vozes. E mais do que isso, assim, sabe? Tinha todos uns pré-requisitos. Eu tinha que divulgar esse programa no Brasil. Eu tinha que acumular pontos para concorrer com pontos de... Eu tinha que divulgar, eu tinha que fazer palestras nas faculdades da minha cidade para coletar assinatura de presença, e cada assinatura da presença na palestra eu ganhava pontos. E aí, quando eu dava essas palestras explicando o que era esse projeto, eu fiquei 1 ano fazendo isso. Uau, eu fiquei fantástico. 1 ano fazendo isso. Eu dava palestra, os alunos ficavam assim, mas isso aí não é verdade, não. Não, isso aí não acontece, não. Será que isso dá certo? E eu me lembro do dia que eu fui pegar a declaração da faculdade que eu estudava. O reitor da faculdade virou para mim e ele falou até em inglês, né? Porque ele quis... Why are you so obsessed about it? Por que você está tão obcecada com isso? E eu falei, porque essa vaga já é minha. Eu vou conseguir. Amém. E eu nunca fui a melhor aluna da escola, da faculdade. Passei arrastada em tudo. Eu era a que melhor falava, eu era a que me apresentava melhor. Então, eu dei uma palestra em cada sala da faculdade. Uau. Eu entrava e falava, porque eu ganhava ponto por número de palestra e por número de pessoas que assinavam. Fantástico. Então, foi estratégico. A história te representa, né? Essa história te define. E sabe qual foi a minha colocação no Brasil inteiro? 2º lugar. Uau, não acredito. Eu só perdi para uma menina chamada Samantha, de Niterói. Eu tenho essa menina até hoje no meu Facebook, que naquela época era só Facebook. Então, E eram 5 vagas. Não, assim, tinham bastante vagas, mas eu concorria a 5 vagas. Tá. Eu tinha que conseguir algumas daquelas 5 vagas. Tá. Só que e aí assim, conforme a sua pontuação, você ia aumentando o número de vagas. Se eu ficasse entre ali as 3, eu tinha direito a concorrer a 5 vagas, e eu escolheria qual era a vaga que mais... Depois dos primeiros colocados, abriam-se as vagas para os outros. É uma estrutura de meritocracia muito legal. E aí eu tive direito de escolher entre essas 5 vagas. Suíça, México, Índia, China e Madrid. E eu não sei por que eu escolhi Madrid. Acho que eu me interessei, na época eu me interessei mais pela vaga e porque eu ainda não me sentia tão segura com relação ao meu inglês. Mas a empresa exigia que eu falasse inglês. E não era qualquer empresa. É a maior empresa de tecnologia nuclear do mundo. Uau. Se chama Tecnaton, a empresa. Olha que coisa, gente. Ela tem sede na Rússia, tem sede na Ucrânia, agora eu não sei como é que está a situação lá por causa da guerra, na China também. Então, e aí você vai para Madrid estagiar nessa empresa? Eu fui para Madrid como trainee, que é um pouco diferente do estágio, né? Eu já era formada. Mais avançado, né? Se eu não fosse aquele ano, eu cheguei em Madrid com 29 anos, em junho, dia 20 de agosto eu fiz 30 anos. Uau. Eita, meu Deus. Gente, essa história, que história poderosa, né? Que olha só, a Keila fala de um padrão geracional da família dela, de mulheres que muitas vezes nem chegavam a se formar na escola. Sem permissão. Mulheres que se restringiram, né, a um trabalho operacional, sem qualquer juízo de valor aqui. Sim. Ela fala que ela precisou, então, calar vozes contrárias, que seriam as vozes da família, as vozes da comunidade, as vozes dos alunos, né, dos seus pares no contexto da faculdade. E ela já tinha uma visão muito grande. Então, você estava num lugar pequeno, mas a sua mentalidade sempre foi grande. Eu já sabia que ali não era o meu lugar.
Só que a gente pulou muita coisa, né? Porque a gente foi falar dos meus 29 anos. Sim. Mas antes disso, aos 19, eu tive um filho. Então, essa bênção do Gabriel. Uma bênção. Não foi só a Keila ter coragem de ir pro intercâmbio. Foi a Keila deixar o filho com a mãe para ir realizar um sonho. Eu fiquei que a gente 7 sabe que não é meses fácil, lá, né? que não é fácil. E não é fácil não só pela saudade do filho, mas pelo julgamento. Claro. Muitas pessoas falavam que eu estava abandonando o meu filho. Sim. Ele nunca acreditou nisso, né? Mas algumas pessoas falavam que eu estava abandonando. E foi a mentalidade da minha família é tão reduzida, assim, que a minha mãe um dia virou para mim e falou assim: minha filha, você já viu se esse negócio que você está indo lá não é tráfico de mulher? Porque para ela aquilo era demais. Era demais. Eu ser escolhida por uma empresa para ir trabalhar lá com tudo pago, ganhando uma bolsa ainda, e ficar lá 7 meses recebendo e trabalhar. Era grande demais. E também ela era protetora, né? Você falou sobre isso. Exatamente. Como mãe, ela teria que pensar também nisso, né? Exatamente. É uma realidade. Estava passando aquela novela na época. Ela foi protetora. De sequestro de mulheres. Ela quis me alertar. Exato. Só que eu já tinha pesquisado tudo. Sim. Eu também já trabalhava, né? Não estava indo para algo assim, tô indo. Não era uma aventura, no escuro, né? Não era uma aventura, não era uma aventura. E aí, voltei, busquei o meu filho, depois de 7 meses busquei o meu filho e vim embora para o Rio de Janeiro, assim. Quando eu saí, essa decisão, assim, toda decisão tem renúncias por trás dela, né? E aí, eu pedi demissão desse trabalho, que era o melhor emprego da minha cidade. É uma fábrica que tem lá até hoje, que era o único lugar que você tem que paga bem, que você trabalha assim. Então, para ir para esse intercâmbio, eu tive que abrir mão disso. Eu tinha acabado de comprar uma casa. Então, para minha família foi assim: para que você está fazendo isso? Saindo. E tem uma história engraçada que, assim, a minha mãe, ela só passou a me respeitar como adulta depois que eu comprei uma casa. Porque você lembra que a casa é a segurança dela? É o significado que ela deu de sucesso. Então, naquela época que começou Minha Casa Minha Dívida, né? Que eu brinco que é Minha Casa Minha Dívida. Eu fui lá e comprei uma casa. Mas eu não tinha vontade nenhuma de morar naquele lugar. Eu nunca dormi uma noite nessa casa. Ela está lá alugada até hoje. Mas essa casa foi um passaporte para você seguir para o Rio. Então, assim, você conhece a história da casa, né? Então, assim, e Deus me mostrou um dia em sonho isso. E Ele falou claramente: você não vai morar aí. Não vai morar nessa casa. Então, tem a casa lá até hoje. Essa casa, ela acaba tendo alguma coisa emocional ali que eu preciso entender isso também ainda. Mas a esperança da minha mãe ainda é que eu volte para lá para morar nessa casa. Nessa casa. Quando eu falo de vender essa casa, tem até choro. Tem até choro. Forte. Então, eu abri mão de tudo isso. Então, não adianta achar que você vai tomar novas decisões, vai sair sem ter que abrir mão. Não cabe. Aquela casa não cabia na minha nova vida, o emprego que eu tinha não cabia na vida que eu escolhi ter. A única coisa que cabia era eu e o meu filho. Então eu trouxe o meu filho comigo e eu brinco que até um ar-condicionado que eu tentei trazer, porque me falaram que o Rio de Janeiro era muito quente, né? Eu trouxe um ar-condicionado, chegou aqui o ar-condicionado queimou. Então eu não tinha que trazer nada de lá. Eu não tinha que trazer nada de lá. Acabou. E aqui eu comecei a me ver como uma mulher adulta. E doeu muito. Porque ali eu não tinha mais a minha mãe para cuidar do meu filho. Então eu me vi uma mulher, tinha conseguido depois de 4 meses um cargo de liderança. Keila, mas como que você veio para o Rio de Janeiro? Eu vim com 4 mil e poucos reais na conta, que era o dinheiro que eu tinha. Eu falei, porque eu preciso arranjar um emprego logo. Fui morar de favor com meu filho, né? E eu falei, eu tenho 4 meses para arranjar um emprego. Gente, eu coloquei esse número.
Eu tenho 4 meses, tipo assim, R$1.000 para comprar comida para o meu filho e pagar o transporte da escola dele, e a escola, até pensei em colocar ele em escola pública. No dia 1º de abril eu entrei no trabalho. Glória a Deus. Porque não foi um cálculo que eu fiz, foi uma decisão. Uma decisão. Eu cheguei aqui no Rio dia 16 de dezembro de 2015. Então, exatamente 4 meses depois eu comecei a trabalhar. 2015, que tem 11 anos. Isso. Vai fazer 11 anos que eu cheguei aqui. Então, você já construiu tanta coisa aqui que parece que você está há muito mais tempo no Rio. Interessante, vai fazer 11 anos esse ano. Dia 16 de janeiro faz 11 anos que eu cheguei aqui nessa terra abençoada. Uau! Glória. Eu diria que é muito mais. Porque você já tem muitos frutos aqui. Você concorda comigo? Amém. Muito fruto que você dá nessa terra. Amém. Coisa maravilhosa. E esses frutos, na verdade, sim, foi muito tempo a raiz crescendo para dentro, né? Só porque que eu comecei a executar o meu propósito, né? Que eu falo que cumprir o propósito a gente nunca cumpre, a gente executa, né? Cumpriu só quando morre. Vai fazer 3 anos só que eu tô nessa, que a gente começou o trabalho, 3 anos. O trabalho da criança interior. Então, vamos. Eu acho que é importante você falar um pouquinho dessa trajetória profissional no Rio, no mercado corporativo. Porque ali eu acho que você acabou se expondo também, né? Eu acho que talvez a mais do que você gostaria, muito em função também dessa história pregressa, né? Sim. Fala um pouquinho disso, dessa tua trajetória como funcionária e o quanto ali talvez você tenha se permitido mais e depois a transição para esse lugar de empreender. Quando eu caí nesse trabalho, né, eu fui transportada para um cargo de liderança que eu nunca tinha tido, apesar de sempre ter sido muito líder em tudo, assim, mas cargo de liderança eu nunca tinha tido. Então, é aquilo que eu falei, foi muito difícil, porque eu tive que aprender a ser líder, eu tive que aprender a ser mãe, eu tive que aprender a morar sozinha com um tempo indeterminado, porque lá era fácil, eu sabia que ia acabar com 7 meses, lá no intercâmbio. Aqui não tinha tempo determinado. Então, aluguel, uma cidade onde eu não conhecia ninguém e eu e um filho, né? Sem apoio. Sem apoio. Então, a minha cabeça, assim, eu fui obrigada a deixar de ser criança. Eu sinto que aqui eu comecei a me tornar uma mulher. Aqui. E a dor que eu senti era como se eu me sentisse trocando de pele mesmo, sabe? Eram responsabilidades e eu sempre fui uma pessoa responsável, estudiosa, mas eu estava na casa dos meus pais. Por isso que eu digo a importância que é a gente sair desse lugar de proteção excessiva para você crescer, para você se enxergar de verdade. Então eu fiquei muito tempo lutando com isso e era uma dor física, sabe? Essa luta contra a mulher que eu precisava me tornar para viver as coisas que eu tinha que viver. Então eram constantes desejos de voltar, muitos problemas acontecendo, né? Problemas com liderança, problemas reais no trabalho, assim. E ali dentro desse trabalho, eu fui forçada a crescer. Forçada, porque eu saí daquela cobrança que eu tinha em casa, da minha mãe, e encontrei outra pessoa com as mesmas características de cobrança da minha mãe aqui, porque a gente leva para qualquer lugar. Sim. De perfeccionismo, de você tem que dar conta de tudo, de independência, vai lá e resolve seus problemas, que é a vida de uma adulta mesmo. Né? Desde que essas coisas sejam cobradas dentro do limite do respeito, que infelizmente isso não acontecia no trabalho, mas é a vida de adulta. Só que é muito difícil encarar a vida de adulta, né? Dói muito. Dói porque a responsabilidade é sua. Você sai, deixa a louça suja na pia, quando você volta ela tá lá. E se você não lavar, junta bicho. Não, e dói porque também tinha um registro de desamparo emocional que você ainda estava processando. Sim. Primeiro reconhecendo e processando.
Né? Então aí, porque você desenvolve uma autonomia funcional muito grande, né? Você era uma pessoa que dava conta, sempre foi, mas emocionalmente você estava ainda muito frágil. Exatamente. Então acho que aqui você pode fazer esse caminho de volta para você e de acolhimento dessas partes suas para agora trabalhar de um lugar mais, quando você é mais inteira, não é? Então não era mais sobre provar o seu valor somente. Mas a gente fica por muito tempo nessa luta de provar valor, né? E o meu valor sempre foi muito provado pelo fazer. Então, se eu não estivesse fazendo, eu não tinha valor. Se eu não estivesse executando. Então, aí você descobre a dificuldade de descansar. Aí você desenvolve algo que é muito perigoso, que é a autossuficiência. Você começa a dar certo, você fala, opa, não preciso de ninguém. Opa, tá dando certo, eu sou boa sozinha, não preciso de ninguém. Então você começa a ter problemas com as relações, né? Inclusive as conjugais, de achar não preciso de ninguém, deixa eu aqui que eu sou melhor sozinho, que também são palavras que você vai recebendo lá atrás. Precisa de homem pra quê? O meu pai falava, eu não crio filha pra casar. Uau. Meu pai fala essa palavra, até hoje, se deixar ele fala. Filha minha não depende de homem nenhum. Só que a situação em casa era outra, né? Porque a minha mãe tinha no lugar da provedora da casa. Isso. Então, aí você luta com todas essas afirmações, sabe? Com todas essas vozes. É meio que a vida querendo que você faça uma coisa, mas você não consegue, porque aquilo que você traz em você está te levando para um outro lugar. E esse meu distanciamento da família, eu vindo para cá, eu comecei a ser punida de várias formas, né? Distanciamento, conversas, ela não vai dar conta, irresponsável, levou o filho para um lugar igual ao Rio de Janeiro. Vai perguntar para o meu filho, desde aquela época, quer voltar? Meu filho ser adaptável. Falo, meu filho é um camaleão. Cariocão. Assim. Nossa, já puxa até o X. Ninguém fala que ele não é carioca mais. Eles têm um poder de adaptação, né? Ele chegou aqui com 10 anos também. E foi a fase que eu comecei a ser mãe de verdade e o meu filho começou a me enxergar como mãe de verdade mesmo, sabe? Então ali era acordar, deixar tudo pronto para o filho. São coisas tão pequenas que parecem tão normais, mas que para você, quando você decide, ali eu estava entregando, na casa dos meus pais, eu sinto que eu estava entregando o meu filho como um irmão, assim, como o filho da minha mãe e ele sendo meu irmão. Porque o trabalho da mãe mesmo eu não tive. Hoje eu não tenho vergonha de dizer isso, porque aconteceu. Sim. Então, assim, durante 10 anos, a minha mãe cuidou do meu filho. Eu só tinha o papel da mãe megera. Vou falar pra sua mãe, vou contar pra sua mãe. E o meu filho sempre muito ligado a mim, mas aquela figura a mesma da minha mãe, que eu tinha. A minha mãe sai cedo. Mesmo triângulo só repetido. Chega tarde. E aí a minha mãe conseguiu me ajudar e foi ótima. Nossa, sou muito grata, porque cuidou do meu filho com o mesmo cuidado que ela cuidava de mim, mas a mãe era eu. Então, aceitar a maternidade, mesmo que de forma tardia, fez com que eu despertasse a mulher que eu vim para ser, através da maternidade verdadeira, assim, eu comecei a ser uma mulher de verdade. E aí, ajustando essa rota. E assim, quando eu falo que eu engravidei aos 19 anos e com 20 dias, 15 dias que o Gabriel tinha nascido, o pai dele nos abandonou. Então, assim, não era só uma garota que engravidou aos 19 anos, era uma garota que engravidou aos 19 anos com um filho que o pai não dava... Mãe solo, né? Então, quando eu mudei aqui para o Rio, eu comecei essa cobrança de ser pai e mãe, porque agora não tinha mais nem o meu pai, nem o meu irmão, que me ajudaram muito do lado masculino com o meu filho. Então, eu tinha orgulho de falar, eu sou pai e mãe. Mas só que isso é muito pesado. Toda vez que você sai do seu lugar e começa a assumir lugares que não são seus, pesa muito. E aí o meu filho crescendo, precisando de falar de coisas que ninguém nunca falou comigo. Ninguém nunca tinha falado comigo. Era sempre na medida do medo. Sim. Droga,
Se isso, manda embora de casa. Vai acontecer isso. Então, eu não tinha repertório. E aí você fala assim, poxa, mas como assim uma pessoa que viajou, que trabalhou fora, que é formada, eu não tinha repertório emocional. Então, o aprendizado não adianta atravessar oceanos, não adianta falar 2, 3, 4 idiomas se você não fala o seu próprio idioma, se você não se conhece, se você não se reconhece, né? Então, esse processo foi muito difícil. E eu tive, assim, o privilégio de poder me acertar como mãe para depois começar um processo de me acertar como esposa. Acertar e aceitar como esposa, né? Que a gente pensa que é fácil e não é fácil, depois de tanta história, né? De autossuficiência, inclusive. É verdade. E aí o Rio me desafiou de diversas formas, assim, muitas formas. E eu fiquei nesse trabalho durante 7 anos, né? 6 para 7 anos. E ali eu aprendi muita coisa boa. E eu fui desafiada a me conhecer emocionalmente. Foi quando eu comecei um curso da Bispa Ana, com a pastora Silvana, chamado Família em Movimento. Aquele curso foi por isso que eu falo assim para as pessoas pagarem o preço, literalmente, sabe? Na época eu lembro que financeiramente eu nem estava podendo pagar, e ter amigas também que te convidam para se desenvolver, né? Tipo a Tati Marzullo, que eu sempre honro muito ela. Ela me chamou para fazer esse curso e ali eu me senti extremamente incomodada. Não era só porque eu já era inconformada, mas eu não era incomodada. Então eu comecei a ficar extremamente incomodada. Foi a primeira vez que eu tive acesso a criança interior, crença limitante, família. Como assim? Como assim eu tô repetindo a história da minha mãe? O efeito disso na minha vida adulta, mas eu já saí de lá há tanto tempo, né? A gente pensa isso. Aí saí eu desse curso e falei, vou fazer terapia com a pastora Silvana. Mas eu tomei tanta porrada. Quando eu não aguentei, fui fazer. Aí eu falei, não, deixa eu fugir dela. Falei, vou fugir dela e vou pra Bispa Ana, que a Bispa Ana é mais calminha, né? Aí vem doce. A paulada vem doce. A linguagem é muito parecida com a minha, né? Ela dá a paulada com elegância. Então, comecei esse trabalho emocional com ela, assim, num momento de muita dificuldade emocional, assim, de muitas dores emocionais. Muitas, assim, início de crises de pânico, crise de ansiedade, medos de todas as formas. Ali, aquela corajosa que eu era, parece que ela tinha desaparecido ali naquela fase, sabe? Eu tinha me perdido completamente de mim nesse processo do trabalho, de tantas novas funções. Eu só conseguia ali sobreviver, assim, emocionalmente e pelo meu filho. Porque se fosse só por mim, muitas vezes teria desistido. Então, esse trabalho emocional, assim, foi muito importante para mim, nesse processo. E aí depois a Roberta entrou na minha vida ali, já numa fase onde eu estava mais decidida a tomar de novo as rédeas da minha vida. Porque vai ter sempre alguém esperando para assumir as suas rédeas. Porque se você não está segurando, alguém vem e segura. Vem cá, deixa eu mandar você fazer. É verdade. Não, isso aqui você não tem direito. Quem você acha que é? Quantas vezes eu ouvi isso? Quem você acha que é? Olha de onde você veio. Olha de onde você saiu. Então, e aí volta de novo pro mesmo, exatamente, né? A sabotagem, o mesmo padrão de pensamento. Exatamente. E isso é uma coisa que muitas mulheres vivem, né, Keila? Essa coisa de se adaptar a uma necessidade do mercado e se anular completamente, inteiramente,
para poder viver esse modelo, né, estereotipado de sucesso, uma mulher executiva, uma mulher que tem um status, que ocupa um lugar que é vislumbrado na sociedade e que, teoricamente, tem sucesso profissional, mas ela está morrendo por dentro. Né? O quanto que essa dissociação entre a minha mente racional e a minha mente emocional, né, pode me matar. Eu preciso buscar um caminho de volta, né? E assim, esses 7 anos, eu costumo dizer que eles tinham que ser só 5 para mim. Eu insisti muito tempo. Eu não digo que eu não deveria nunca ter estado naquele lugar, pelo contrário, mas eu fui teimosa e pelo comodismo eu fiquei mais tempo que eu deveria. Eu acho que não é comodismo, não. Sabe o que eu acho que é? Eu acho que é essa dificuldade de conexão com o seu próprio sentir. E a validação disso. E também o tanto que isso aqui, esse lugar, ele é aplaudido na sociedade. Então eu sou louca, eu vou deixar isso aqui, tá me matando, mas eu vou deixar? Não, eu tenho que ficar. Porque era o que eu ouvia. Exatamente. Era o que eu ouvia. E vem o medo também, né? Medo. Imagina, eu dou um salto e eu fracasso. Eu dou um salto e não era para ser. E ainda tem as vozes me chamando lá para o interior. Né? Então, se eu sair daqui, o que eu faço? Eu volto? Não, eu não quero voltar, então eu vou ficar. Eu vou ficar. E aí eu fico aqui então, sofrendo. Tá cômodo, tá gostoso. Exatamente. Tá. Esse é o... Essas eram as frases, né? Olha, se você sair, você não vai arranjar nada melhor que aqui. Essas frases foram ditas sonoramente e depois fizeram morada. Se você sair daqui, você não vai arranjar nada melhor que aqui. Você aqui, você está pensando que se você estivesse trabalhando em outro lugar por aí, estaria recebendo o que você recebe aqui? Então, porque a gente acaba dando, fragilizada emocionalmente, dando muito espaço para essas coisas, não deixando as pessoas entrarem, né, no limite ali que você deveria, que eu não sabia nem que existia esses limites. Então eu li aquele livro que a Bispa Ana sempre indica, que é o Limites, quando dizer sim, quando dizer não. E aquele livro fez uma morada na minha cabeça. E desde então eu tenho aprendido muito. Eu sempre fui uma pessoa mais distante, mas eu achava que ser distante era dar limites. Não é sobre isso. Limites é você entender o que você quer, o que você não quer, até onde as pessoas podem. Não é sobre limites físicos. Apenas, né? Limites bem definidos. Não é apenas sobre isso. E aí eu sempre repito isso, assim, ficar no lugar onde você não tinha que estar mais, você vai sair dali, você vai ficar ali por um tempo e de alguma forma você vai ser expulsa dali, seja de forma passiva ou nociva, né? A minha forma foi muito nociva. Eu insisti por esses motivos que a Roberta trouxe aqui também, e também por eu estava acomodada, eu ficava esperando alguma coisa acontecer, como se assim, eu entrego assim, deixa a decisão, eu entregava a minha decisão para outra pessoa. Tipo, deixa que o mundo decide por mim. E é tanto que com mais... Por que eu falo que 5 anos? Porque Deus fala muito comigo, assim, muito. Eu tenho muita clareza de tudo que Deus fala comigo, mas eu sou desobediente, é porque eu não obedeço. Mas eu sabia que eram 5 anos só. Deus falou sonoramente comigo, eu quero você por 5 anos lá só. Mas eu insisti. E esses 2 anos a mais que eu passei foram os mais terríveis que eu poderia ter passado. É tanto que quando eu saí pouco tempo depois eu tive um AVC. É como se meu corpo tivesse assim em guarda por muito tempo. E ali começaram a surgir coisas, né, de cunho político que poderiam inclusive ter me prejudicado de formas piores, sabe? E eu já não cabia mais ali, já não fazia mais sentido para mim aquilo ali. E aí, depois que eu saí, eu ainda insisti em trocar um crachá, né? Tipo, não, agora eu vou arranjar um crachá maior que esse. Tem que ser maior. Então, várias pessoas do meio começaram a me chamar, mas Deus também tinha me falado, eu não quero você aí. Não é aí que eu quero, mas eu insisti.
Eu insisti, eu já estava quase voltando. No dia que eu tive o AVC, eu não respeitei nem os sintomas. Eu fui para uma reunião com uma pessoa do setor que queria que eu trabalhasse para ele. Eu não sabia que eu tinha tido AVC, que o meu AVC foi uma dissecção na carótida e eu passei mal, mas ignorei, como eu sempre fiz comigo. Exato, né? É um efeito do que você já vivia há anos. Então eu fui me sentindo mal, mas fui. E aí 2, 3 dias depois, quando eu comecei a ter uma pitose, né, o meu rosto começou a cair, foi que eu fui pro hospital. E aí as pessoas ficaram assim, como assim? Os médicos ficaram assim, tipo, como assim? Você tá viva? Entendeu? 2 dias? 4. Foi na segunda-feira, eu só fui internada na quinta à noite. Eu tava numa célula na casa da Mônica e do André. E tinha uma fisioterapeuta que nunca tinha ido na célula. E foi. Quando ela viu o meu rosto cair, ela falou, vai para o CTI agora. Você tem que ir pro CTI, não, você vai para urgência, pronto-socorro agora. Porque ela é fisioterapeuta de hospital, ela conheceu o sintoma. Meu olho caiu, assim, começou a cair, minha sobrancelha caiu, minha boca caiu. E eu estava desde segunda-feira com sintomas e eu não fui no médico. Gente, isso é um retrato da mulher moderna. A mulher que está completamente desconectada de si mesma, né? Orientada muito mais a agradar e performar do que a sentir e se respeitar. E a gente tem um índice gigantesco hoje em dia de mulheres em burnout no mercado de trabalho. Parece que 40% da população ativa feminina hoje em dia está com burnout. Eu acho que esse número está subestimado. Eu acho. E assim, eu acho que é um recado que você tem que dar aqui agora. Não é verdade? Para essas mulheres que estão nos assistindo, que podem estar vivendo isso. Sim. Tá nesse lugar, né? De perceber que o tempo passou, mas eu não consigo sair daqui. O que você diria para essa mulher agora, Keila? O que eu digo, Roberta, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Sabe? Que muitas vezes a gente está apegada a um salário, a um status, a um crachá, mas Deus aprove o Senhor e nada me faltou. Amém. Eu tinha um medo tremendo de não conseguir pagar um plano de saúde para o meu filho. E quando eu trabalhava nesse lugar, eu tinha o melhor plano de saúde. E eu saí de lá, eu era PJ. Até hoje eu pago esse mesmo plano de saúde para mim. Amém. Para a glória do nome do Senhor. Então, assim, o meu filho nunca ficou sem um plano de saúde, eu nunca fiquei. Meu filho foi embora, morou 1 ano fora do país e eu continuei pagando esse plano de saúde. Não precisei cancelar, porque não faltou nada para mim. Então, esse nosso medo da falta, esse nosso medo da escassez, se Deus quer te tirar de lá, Ele não vai deixar faltar nada. Talvez você tenha que fazer algumas mudanças de coisas que não são necessárias. Exatamente. Porque naquele momento ali eu precisei fazer uma reorganização financeira. Eu tinha um salário de quase 30 mil reais, Roberta e Verônica. É um salário que as pessoas, que 99% da população vai trabalhar a vida inteira e nunca vai ganhar. É verdade. Eu tinha, dentre salário e benefícios, quase 30 mil reais com plano. Até a minha gasolina era a empresa que pagava. É difícil deixar. Isso era uma armadilha, isso era uma isca, entende? Para mim, para dizer, isso aqui é o máximo que você vai conseguir da vida. E você já foi tão longe, né? Exatamente. Aqui, você já chegou. E não é só sobre dinheiro, porque eu acho que isso não é sobre dinheiro, mas teve um dia, depois que eu decidi estar no meu lugar, eu fiz o que eu ganhava em um mês, em uma manhã de trabalho, depois que eu entrei no meu negócio. E eu falei, e Deus me deu aquele recado. Se você estiver onde eu quero que você esteja, meu Deus. Não é sobre dinheiro. É para te provar que é aqui que você tem que estar. Amém. Confia em mim, né? Confia em mim. Tive muitos altos e baixos, negócio, e é sobre o que eu ensino. Não é esse bolo de chocolate que a gente não pensa. É o morango do amor, né? Não é o morango do amor. É durinho na casca e docinho por dentro, não. Pode ser leve. E hoje o que eu mais me sinto feliz de ter feito essa escolha é que hoje eu vivo a vida que eu pedi a Deus. Amém, glória a Deus. Só que precisou trabalhar muita permissão, né? Muita permissão. Porque quando você falou assim, muitos dias eu pensava em voltar.
Tem muito a ver com isso, né? Com essa culpa também de estar vivendo algo tão bom. E, meu Deus, eu deixei tanta coisa para trás. E como é que eles estão lá hoje? E aí eu fico aqui olhando para lá ainda, né? Por causa da culpa de viver algo eles bom. Eles me mandavam foto deles lá em família. Minha mãe cozinha muito bem, né? E vinha na hora, só você que não tá aqui. E às vezes eu falava assim, mãe, tô com saudade. Até naqueles trabalhos que a gente fazia de você me colocar, olha, se coloca no lugar de filha, eu falava assim, ai mãe, tô com saudade da sua comida. Quem mandou você ir embora? É só voltar. Ela te penaliza, né? É só voltar. Ué, sua casa tá te esperando aqui. Exatamente. Quando é que você vem ficar igual a gente? E teve um marco importante, e eu senti no coração de falar isso aqui, que uma vez estava dando tudo, estava cooperando para eu voltar. Eu estava péssima no trabalho, eu tinha terminado o relacionamento, que até então era o que me fazia permanecer aqui. Olha que loucura, eu achava que eu estava aqui por causa de um relacionamento e não era, entendeu? Então isso acabou. A minha casa, a bendita casa, o inquilino saiu, devolveu. O meu trabalho estava péssimo, eu estava parando o carro no meio da rua para chorar muito, tendo crise de pânico, voltando para casa no meio do trajeto, porque eu não conseguia ir trabalhar. E isso não foi tão recente, não. Isso foi lá nos 2, 3 primeiros anos de trabalho. E aí eu tive um discernimento. Eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, para de orar para eu voltar. Para de orar para eu voltar, mãe. Ora para eu ser feliz aqui. Ora para eu dar certo aqui, mãe. É porque ela não te permitiu, né? Ela não te abençoou, não te autorizou. E aí ela falou assim, tá bom, minha filha. Eu vou orar. Uau. E isso é importante que você está falando. Começaram a mudar. Isso. Então, pega a mãozinha da sua mãe, se você estiver perto dela, bota a mãozinha dela assim na sua cabeça. Fala, mãe, me abençoa, me autoriza aqui no meu caminho. Às vezes a gente tem que ir, porque a gente fica esperando esse movimento vir automaticamente dos pais. Só que nós, como filhos, é que temos que buscar essa permissão. Porque os pais da gente nunca vão conseguir ver. Os pais abençoarem. E eu acho que eles também nem têm que ver o quão grande nós nos tornamos. Porque eu sempre quero que a minha mãe me veja como a filha dela, sabe? Sim. E é muito engraçado. Porque isso não muda, né? Você pode crescer, mas na hierarquia você é filha. Um outro fato engraçado que aconteceu, e por isso que eu falo que é muito difícil viver na minha mente, porque eu reflito muito. A Roberta me conhece, ela sabe quão profunda eu sou. Você é uma pessoa profunda. E aí, um dia minha mãe, eu ainda estava nesse trabalho, um dia minha mãe falou assim, eu já com cargo de superintendência, lá respondia direto ao presidente da empresa, e a minha mãe falava assim, minha filha, fulano perguntou o que você faz aí, eu não soube responder não, falei que você fica na recepção, você recebe as pessoas. Uau. E aí aquilo veio na minha cara, eu tô aqui buscando validação da minha mãe. A minha mãe nunca vai entender. Não. Eu tenho que parar com isso, de querer buscar essa validação. Mas eu achei bonitinho, sabe? Porque ela não soube explicar o que eu faço. Então, e aí eu tive essa luta e depois de um tempo, quando eu pedi para sair, eu não tive coragem de falar para minha mãe que eu ia sair do trabalho, que eu saí do trabalho. E aí foi quando eu conversei com você e a gente né, decidiu isso, você me orientou. Eu saí daqui, fui até lá onde a minha mãe mora, são 14 horas de viagem, gente. Cheguei lá, olhei para minha mãe e falei, mãe, isso já uns 2, 3 meses depois que eu saí. Falei, mãe, eu saí do trabalho. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, graças a Deus. Eu nunca vi você trabalhar tanto, eu nunca vi você sofrer tanto. Ou seja, eu com medo de falar para minha mãe que eu tinha saído do trabalho. E ela me deu, e ela não falou assim. Te acolheu. E olha que legal, a minha mãe não falou assim, você arranja outro. Não, minha filha, você arranja outro. Ela virou para mim e falou assim, vai trabalhar para você, minha filha. Vai trabalhar para você. Então eu comecei a sentir a liberação. E em momento nenhum ela virou e falou, volta para cá que aqui você tem emprego. Entendeu? Então, o nosso posicionamento também vai liberando os nossos pais, para eles também orarem e torcerem por nós aqui. E porque você voltou a ser filha. Exatamente. Porque independente do tamanho que você chegue profissionalmente, você nunca vai perder esse lugar. Não. Você na sua família de origem é filha.
Se você respeita isso, você permite também que ela seja mãe. Isso é muito lindo. E possa te acolher, né? Como tal. Porque é isso. Ela te deu um... Gente, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, né? Dá. Fala pra mim. Essa história não é muito linda? Dá. Quantos insights, quantas chaves. Mas a gente precisa caminhar pro fim, né? Vamos encerrando. E aí a gente queria que você desse aqui uma... se você pudesse hoje encontrar sua Keilinha. E a gente sabe que você encontra com ela eventualmente. Muito. Ela tá no meu... na tela de descanso do meu celular, muitas vezes. E o que você diz pra ela hoje? Ai... Eu agradeço pela sementinha de coragem que ela deixou ser germinada nela, sabe? Que eu agradeço pelo olhar alegre, pela energia que ela sempre teve, pela garotinha estudiosa que ela foi. Linda, te ensinou desde cedo a estar. Diferente, como ela era diferente, assim, esperta, gostava de conversar. E eu peço perdão também por todas as vezes que eu quis ocultar isso na mulher adulta, sabe? Quando a gente fala e eu gosto do nome do programa de vocês, que é Cure a Menina, não é Cale a Menina. De jeito nenhum. Muitas pessoas querem calar a criança e não. Como se ela atrapalhasse, né? Essa força emana dela, sabe? Exatamente. Tudo que eu tenho que ser já existia nela. Em proporções a serem desenvolvidas, né? Amém. Então, aquela Keila que gostava aquela Keilinha que gostava de aprender palavras novas, que dormia com o dicionário debaixo da cama, que amava assistir, que tinha a meta de aprender 2 palavras novas todos os dias. Coisa mais linda, meu Deus. Que amava assistir Telecurso 2000. Nossa, que coisa maravilhosa. E assistir as aulinhas de inglês na Band, que tinha aula de inglês. Aquela Keilinha ali começou a preparar quem eu sou, sabe? Sem dúvida. Ela tá aí, né? Tá. E essas virtudes todas estão aí e elas te ajudam nessa jornada hoje. Agora, quanto à dor e ao desamparo, quem acolhe hoje? Sou eu. Sim. E assim, nada do que eu faça vai poder mudar o que aconteceu. Nada do que você faça, mulher, vai mudar o que aconteceu. Mas a vida te dá a chance de enxergar as coisas por outra perspectiva, sabe? E não é mais sobre mudar ou fazer algo. Não, é sobre estar junto com essa parte. Eu estou aqui com sobre honrar a sua história e entender, mais uma vez, como eu comecei essa fala, todas as coisas cooperam para o bem. Ainda aqueles dias que a minha mãe saía e deixava sozinha, que ainda dói. Ainda aqueles dias que as palavras eram duras, sabe? Tudo aquilo cooperou. Sim. Te levou para mais perto de Deus também, exatamente, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor todavia me acolherá. Exatamente. Essas faltas nas famílias são propícias a isso, né? A falta gera desejo. Quando tem falta, eu vou desejar algo. Muitas vezes eu vou para Deus aqui. Eu fui para Deus aqui. Meu pai morreu e eu conheci Jesus. Essa falta. A falta propicia pode ficar algo. Vazio, não dá para ficar vazio. Tem que buscar alguma coisa para preencher. E aí a gente integra tudo, né? Que fica tudo aí integrado. E é uma caminhada, não tem fim, gente. Não tem fim. O propósito só quando... Fecha os olhinhos. E aí vai chegar pra lá valer. e vai... Cumpriu. Na lápide vai estar, cumpriu. Vai prestar conta. Não, combati o bom combate. Vai prestar conta. Claro. Vai. O que você fez com os dons que eu te dei? Com os talentos, né? É verdade. O quê? Muito sério. Não é mais sobre você, né? Agora é sobre o reino. E aí, para fechar, eu ouvi um dia o pastor André Fernandes falando que ele teve uma visão, assim, né? Uma vez dele chegando no céu e uma sala cheia de quadros. E ali, aqueles quadros, ele representavam as coisas que ele tinha que ter passado aqui na Terra. E aí ele via coisas que ele não fez, que estavam lá. E ele sentiu muito por ele não ter feito. Uau! Então, assim,
o meu desejo é que eu chegue nessa sala e eu só relembre quando eu veja esses quadros. Sim. E não sinta dor por não ter vivido o que estava tudo registrado para mim lá, sabe? Maravilhoso. Isso é lindo. Agora, a dor poderia te impedir de pintar esses quadros. Poderia e pode ainda, Roberta. Ela pode, porque se a gente não estar atento o tempo todo, e hoje de manhã eu escrevi sobre isso, e aí me veio uma música assim na cabeça, que é aquela música: Ei, dor, eu não te escuto mais. Amém. Você não me leva nada. Essa música veio na minha cabeça na hora. Apesar de ser uma música secular, mas eu estava escrevendo exatamente sobre isso. Eu só não concordo com a parte que não leva a nada. Eu acho que leva, quando você sabe fazer, sabe o que fazer com ela. Isso, no sentido de paralisar. Não vou te escutar, né? Não vou dar poder para você. Exatamente. Isso aqui é muito bom. Exatamente. É maravilhoso. É isso. É isso. Muito lindo, gente. Obrigada pelo convite. É uma história e tanto, né? Pra você, mulher, se inspirar. Né, aproveitar para compartilhar com outras mulheres, curtir, né, ativar o sininho. E é isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Foi maravilhoso. A vocês. Gostei e continuem com esse projeto. Eu sou a defensora, eu espalho para todo mundo o quão maravilhoso é esse projeto de vocês. Eu já tive a oportunidade não só de fazer terapia com a Roberta, mas também de participar dessa imersão presencial, que foi muitas chaves viraram ali naquele dia. Não todas que eu preciso que vire, porque é a vida inteira virando, né? Mas ali foi muito especial aquele dia. Como foi forte. É uma honra, querida, saber que eu posso ocupar um tijolinho dessa construção da sua vida linda. Você ocupa quase o muro inteiro. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E eu amo conhecer as amigas de Jesus. E aquele é uma amiga de Jesus. Eu vejo você realmente se levantando para viver algo que contribui com o reino de Deus. Não é só uma questão agora pessoal, né, de sucesso, de realização, de ser feliz. Não. Você já entendeu que você compõe aqui algo muito maior. E eu amo quando a gente se encontra e Deus vai fazendo coisas através de nós. As amigas de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade, seu tempo precioso de estar aqui hoje conosco. E eu creio que isso vai aqui abençoar muitas mulheres. Amém. E a vocês. Um beijo, gente. Beijo. Até o próximo.